Caso você ainda não tenha notado, eu sou um estranho, eu sou um esquisitão. Eu não me encaixo e nem quero me encaixar. Alguma vez na vida você já me viu sem essa bandana idiota? Não, porque é estranho. Por que você tá tão irritado? É só uma festa de Egghead. Não é só uma festa. É o fato de você não saber ou não se importar que essa é a última coisa que eu gostaria. Você fez isso por você, pra provar alguma coisa. Pra provar o quê? Uma boa namorada, sei lá. Você nunca percebeu que somos diferentes? Você é a garotinha perfeita. Eu odeio essa palavra. Eu sou excluído, eu sou sozinho, ferrado, do lado errado da cidade. Como é? E a gente tá tentando enganar. Já passamos do tempo. O que você quer dizer com isso? Beth, eu não sou um dos seus projetos, tá legal? Não, amor. Claro que não, você não é o meu projeto. Até você cansar de fazer caridade, ou até o árbitro da ideia e dizer que quer ficar com você.